E aí, galera apaixonada por futebol. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Eu sou o Fut e hoje eu trouxe notícias bombásticas vindas diretamente da Espanha que vão mexer com seu coração de torcedor. Pessoal, preparem-se porque hoje nós vamos falar sobre duas matérias que estão pegando fogo na imprensa espanhola. Primeira bomba. Pep Guardiola soltou uma confissão que deixou todo mundo de queixo caído sobre seu futuro no Manchester City. E não para por aí. A segunda notícia é sobre uma movimentação no mercado que pode mudar tudo. O Tottenham está de olho em Rodrigo, do Real Madrid, e os detalhes dessa negociação são de tirar o fôlego. Então, se você é daqueles que não perde uma transferência, que adora saber dos bastidores do futebol europeu, cola aqui comigo porque eu vou destrinchar tudo nos mínimos detalhes. E já aproveita para deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal, porque conteúdo de qualidade como esse você só encontra aqui. Galera, vamos começar com uma notícia que literalmente parou o mundo do futebol. Pep Guardiola, o cara que revolucionou o futebol moderno, que ganhou tudo que podia ganhar, acaba de soltar uma bomba em uma entrevista para a revista GQ Hype que está deixando todo mundo em choque. Pessoal, imaginem só, estamos falando do técnico que transformou o Manchester City numa máquina de ganhar títulos, que conquistou 6 Premier Leagues, que criou um dos melhores times da história do futebol inglês. E agora ele vem e fala uma coisa que ninguém esperava ouvir. Escutem bem o que o Pep falou, porque isso aqui é histórico, galera. Ele disse, e eu vou ler textualmente: "Sé que después de esta etapa com o City vai a parar, esto seguro, está decidido, mas que decidido." Gente, vocês entenderam a dimensão disso? O Pep Guardiola acabou de confirmar que vai parar de treinar depois que sair do Manchester City. Não é uma especulação, não é um talvez. É uma decisão tomada. E olha que interessante o que ele complementa. Vai adiar-lo traz esta etapa com o City, porque necessito parar centrar-me em mi cuerpo. Pessoal, isso mostra o lado humano de um dos maiores gênios do futebol. Mesmo sendo Pep Guardiola, mesmo tendo conquistado tudo, ele também sente o peso da pressão. E aí, galera, vocês acham que é a decisão certa? Comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre isso. Porque eu vou ser honesto com vocês. Quando eu li essa notícia, eu fiquei dividido entre respeitar a decisão dele e ficar triste por saber que vamos perder um dos maiores técnicos da história. Mas ó, galera, tem uma coisa muito interessante nessa história. O próprio Pep reconhece que isso não é novidade na carreira dele. Ele falou: "Creo que supe parar em um momento justo. Me pasó mesmo com mi trabalho de treinador em el Barça, legou ao momento em que digi basta, é suficiente." Pessoal, isso mostra uma maturidade absurda do Guardiola. Lembrem que ele saiu do Barcelona no auge, depois de conquistar tudo com aquele time histórico do Messi, Xavi, Iniesta. Muita gente na época achou loucura, mas olhem só, ele foi para o Bayern, depois para o City, e continuou fazendo história. E agora ele está dizendo que a mente dele está pedindo para parar de novo. Gente, isso não é sobre resultados ruins, não é sobre pressão externa. É sobre autoconhecimento. É sobre um cara que sabe os próprios limites e não tem medo de respeitá-los. Autocrítica e temporada difícil. Mas olha que honestidade do Pep ao falar sobre a temporada mais difícil dele no City. Ele admitiu: "Quando gana 6 Premier Leagues, lega o momento em que tu bajas. É esse o ser humano." Galera, isso é real. Imaginem vocês a pressão de manter um nível de excelência por tanto tempo. O cara chegou a passar por uma sequência de 13 e 14 partidos sem ganhar, algo que nunca tinha acontecido na carreira dele. E vocês sabem o que mais me impressiona? A forma como ele lida com críticas. Ele disse que há gente esperando que fracasse. Seguro. Encantado de receber-lhes. Te dá energia. Cara, que mentalidade é essa? O homem transforma hate em combustível. Comentário sobre Lamine Yamal. E antes de passarmos para a próxima bomba, galera, o Pep ainda falou sobre Lamine Yamal, aquela joia do Barcelona. E olha a sabedoria, que comparem a Lamine Yamal com Messi sem palavras maiores. É como se compara um pintor com Van Gogh. Pessoal, isso mostra o respeito que o Pep tem pelo processo. Ele está dizendo: deixem o menino crescer, fazer a própria história, sem essa pressão absurda de comparação com o maior de todos os tempos. Agora, galera, vamos para a segunda bomba do dia, e essa aqui pode mexer muito com o mercado europeu. Estamos falando de uma possível saída de Rodrigo do Real Madrid para o Tottenham. Pessoal, vocês lembram como o Rodrigo foi importante nas conquistas recentes do Real? Aqueles gols decisivos na Champions League,
Aquelas jogadas que tiravam o Real de situações impossíveis. Pois é, esse mesmo jogador pode estar de saída. Detalhes da negociação. Olha que interessante a situação, galera. Segundo a imprensa espanhola, o Tottenham já pediu autorização ao Real Madrid para conversar diretamente com o Rodrigo. Isso mostra que a coisa é séria. Mas calma aí que tem mais detalhes suculentos. O Real Madrid colocou um preço na cabeça do brasileiro: 90 milhões de euros. Gente, é dinheiro para caramba. Mas na Premier League isso é quase que preço de ocasião para um jogador desse nível. E olha a estratégia esperta do Daniel Levy, presidente do Tottenham. O cara é conhecido como um dos melhores negociadores do futebol mundial, e ele botou uma condição interessante: ou pagamos os 90 milhões que o Real quer, ou pagamos o salário alto que o jogador pede, mais de 10 milhões líquidos por ano, mas nunca os dois juntos. Contexto do mercado. Pessoal, tem uma coisa muito interessante acontecendo nessa história. No começo do mercado, todo mundo achava que o Rodrigo ia ter fila de pretendentes, né? Chelsea, Liverpool, Arsenal, todo mundo de olho. Mas olhem só como o mercado é imprevisível. O Chelsea foi atrás do Xavi Simons, o Liverpool está focado no Alexander Isak, e o Arsenal já gastou uma grana pesada com Victor Gyökeres. Resultado: o Tottenham praticamente sozinho na disputa. E isso pode ser uma vantagem enorme para os Spurs. Menos concorrência significa mais poder de negociação, mais chances de fechar o negócio por um valor mais acessível. Situação do jogador. E o Rodrigo nessa história toda? Galera, segundo as informações, a cabeça do jogador ainda está em Madrid. Ele, o clube e a comissão técnica combinaram de sentar para conversar depois das férias e decidir o melhor caminho. Pessoal, imaginem a situação do cara. De um lado, um Real Madrid que não está contando muito com ele desde a chegada do Xabi Alonso. Do outro, um Tottenham oferecendo para ele ser a estrela principal do projeto. É uma decisão que pode mudar completamente a carreira dele. Galera, olha que dia louco de notícias nós tivemos hoje. De um lado, uma lenda como Pep Guardiola anunciando que vai parar de treinar após sair do City, uma decisão que vai impactar todo o futebol mundial. Do outro, uma possível transferência que pode transformar o Rodrigo na nova estrela da Premier League. Pessoal, essas duas notícias mostram como o futebol está sempre em movimento. Grandes nomes tomando decisões importantes, jogadores buscando novos desafios, clubes se reinventando. É isso que torna esse esporte apaixonante. Interação final com o público. E aí, galera, o que vocês acham dessas bombas? Vamos fazer uma enquete aqui nos comentários. Primeira pergunta: vocês acham que o Pep Guardiola está certo em querer parar após o City, ou acham que ele deveria continuar treinando? Comenta aí. Team aposentadoria ou Team continua? Segunda pergunta: vocês acham que o Rodrigo deve aceitar a proposta do Tottenham ou lutar pela posição no Real Madrid? Marca aí, Rodrigo Tottenham ou Rodrigo Madrid. E não esqueçam, galera, se vocês curtiram essas notícias exclusivas, deixa aquele like maroto no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma bomba do futebol europeu. Compartilha com aquele amigo que é viciado em transferências. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais notícias quentes do futebol internacional. Até a próxima, galera, e lembrem-se, aqui é o lugar onde futebol nunca para. Tchau!